E eu concordo bastante com o que o Mário expôs antes. Assim, tem uma diferença que está acontecendo agora, que a economia, ela desde a pandemia, ela está trabalhando com, ela está com muita questão setorial, né? Então Você tá falando de Brasil? de Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil também, mundo Tá. inteiro. Então o que você tem, né? Você tem setores, né, como o setor industrial, que você vive sim uma recessão, tá? Eles são setores que era para viver a recessão antes mesmo, porque eles são mais sensíveis a juros, né? Então, sei lá, não tirar nem raso, falar automóvel, né? É um item que é caro, então é sensível a juros. Você já vê no mundo inteiro que tem uma desaceleração de demanda evidente. Uhum. Mas o setor de serviços continua muito forte. E o que aconteceu no setor de serviços foi que durante um período, logo após a reabertura, e desde até agora, você não teve a oferta necessária para fazer o preço não subir. Né? O preço, no fundo, vai subir se você está, né, com mais demanda que oferta. Né? E oferta no setor de serviços é emprego. Basicamente, não é, tem setor financeiro, etc., mas assim, é muito ligado ao emprego, né? Então, durante muito tempo, os Estados Unidos viveu uma situação de que você tinha mais ofertas, ainda tá, mais ofertas, mais vagas abertas do que pessoas desempregadas. Né? Isso daí você faz uma inflação, né? A inflação sobe, você tem que subir salários para conseguir contratar e por aí vai. Mas a gente acha que, assim, grande parte do que está acontecendo com a economia agora é reflexo dessas condições, desses imbalances, né, que ocorreram um ano e pouco atrás, tá? Taxa de juros está restritiva, eu acho que isso aí não é mais um debate. E dá para ver que a taxa de juros está restritiva justamente porque foi comentado do crédito, né? Você consegue ver o crédito desacelerando tanto para housing quanto para consumo, todo o crédito americano está desacelerando de uma maneira mais forte para investimento. Então você vê que se a gente está tendo ali uma contração monetária, que a gente chama, né? Você está puxando ali, o juros está jogando contra. Ao mesmo tempo, o que a gente acha que não aconteceu da economia ainda entrar numa recessão é porque ela vivia nesse mundo super aquecido ainda, né? Não deu tempo ainda dessas coisas todas entrarem no preço. As pessoas estavam com poupança. A gente calcula que a poupança geral da economia está meio que voltando aos níveis pré-pandemia agora. Tá, esse dinheiro foi consumido, essa poupança extra tá acabando de ser consumido agora. Tem um evento importante agora, por exemplo, em setembro, outubro, que é o fim do... os Estados Unidos deixou os estudantes sem pagarem os loans, né? Agora voltam a pagar. Só lembrar que tem algum pedaço ainda de medidas pandemia que é só agora que estão saindo. Então, assim, é um processo mais lento mesmo, que precisou de mais juros, vai precisar de mais juros, mas que a gente acha que vai fazer efeito, tá? Não é que quebrou a história, não é que juros agora pode subir e que a economia não vai desaquecer. Não, ela vai desaquecer. Ela vai desaquecer numa outra velocidade. E agora a gente está achando que está começando a ter alguns sinais de que começou a chegar no mercado de trabalho, tá? Ainda, né, são esse número de vagas abertas que está caindo, um pouco nos salários, os salários estão, né, a alta dos salários está desacelerando. Então, assim, a gente tem uma visão, eu vou dizer, um pouco mais benigna de que as coisas estão indo para o lado certo, tá? Eu ficaria muito mais preocupado com o mercado se a gente não visse uma desaceleração econômica americana. Porque aí sim eu vou precisar de juros de 6, de 7, de 8, e aí os meus ativos de risco se arrasam. Quando eu vejo as coisas minimamente funcionando, beleza, você tem um outro risco, que é o outro risco do hard landing, né? Eu também não acredito nessa questão do soft landing, que é uma desinflação mágica, não vai ter. A desinflação vai ter que passar por um aumento de desemprego, tá? Pode ser que esse aumento de desemprego seja menor do que normalmente foi, por conta dos mesmos efeitos que eu comentei no Brasil, né? O setor industrial desaflaciona bastante o headline. Quando cai o headline, você acaba vazando aí para o núcleo de inflação. Pode ser que seja menor agora. O headline, desculpa. É a inflação cheia, tá, né? Você tem inflação cheia, que são todos os itens, e o que a gente chama de núcleo, que em geral é a inflação mais persistente, que em geral é mais ligada a serviços, salários e afins. Mas uma contamina a outra, tá? Assim, em geral... Para o Brasil, bastante, porque o Brasil tem muita coisa que olha para trás, Estados Unidos menos na inflação, mas também contamina. Então, assim, talvez a alta de desemprego pode ser menor do que a gente, né,
seria em outros momentos, mas ela vai ter que acontecer. Então, assim, a gente acha que não tem um hard landing, mas também não pode ser tão soft assim, tá? Mas assim, eu não vejo isso como necessariamente um cenário muito ruim para o emergente, tá? Porque de alguma forma também a gente tem o buffer dos juros. Agora o juro está lá em cima em 5,5. Vai para 5,75. Se a gente chegar no momento que a gente está vendo uma recessão mais profunda, pô, você tem gordura para queimar pelos juros. Os Estados Unidos vai conseguir cortar juros, tá? E aí segurar minimamente essa recessão. Então eu não diria que a gente acredita num soft landing no sentido de que é, uma desinflação milagrosa. Ela vai ter que subir, né, desemprego. Mas eu acho que tem alguns elementos que a gente pode escapar de uma big recessão, tá? Provavelmente a gente vai ter alguns 2 trimestres aí negativos, 3. Uhum. De PIB. De PIB. Tá. Agora, se o desemprego não subir, eu tô errado. Tá? O desemprego Tá. tem que subir. Tá. Se o desemprego não subir, o juro vai ter que continuar subindo, porque a desinflação não vai acontecer. É que a gente acha que o desemprego vai agora começar a subir. A partir de sei lá, se não... Tem uma nesse correlação semestre... direta, em tese, entre o aumento da taxa de juros e o desemprego. Exatamente. E essa questão fiscal também, que agora começaram, ainda tinha alguns resquícios de detalhes aí de pandemia aí que estão saindo. E para o Brasil a gente também segue um pouco mais otimista, assim. Mais otimista principalmente nessa questão da inflação, tá? A gente acha que a gente ainda tem parte da inflação que essa parte inercial que ainda está alta. Por exemplo, aluguéis é um item que acabou de... O primeiro item negativo de aluguel foi agora. Uhum. Que não faz sentido, né? Vai cair aluguel. Assim, não é cair nominalmente, mas vai desacelerar. Inflação de aluguel não pode ficar alta, porque o GPM está menos 7%, 8%. Então esse é um item que vai cair, tá prometido que vai cair, é questão de tempo. Alimentação fora do domicílio é outro item que está super alto ainda. Vai cair também. Então assim, a gente acha que tem ali, para os juros ainda, melhora de inflação para acontecer dentro do núcleo. E mesmo na taxa, né, mesmo na parte de crescimento, a gente já está vendo um pouquinho mais de desaceleração econômica, principalmente agora nessa virada do segundo para o terceiro tri, tá? Nada que vai jogar o país numa recessão, mas a gente acha que, né, de novo, esse impacto atrasado aí dos juros, né, que a gente chama de lag, continua batendo. Só lembrando que os juros ainda seguem restritivos, né? Assim, esse corte aí que está sendo, né, pensado ainda é só para tirar ainda o grau de restrição, tá? A gente teve uma queda aí de 0,5 ponto percentual, nada. Continua 3,25. Mas mesmo falando que a gente vai chegar perto de 10, 9,5. Essa cervejuros essa aqui de 9 aí vai demorar pra essa cervejuros aí já tá mais perto do neutro, mas ainda assim é restritivo. E ela só deve chegar lá no meio do ano que vem. Tem alguma definição de que é taxa de juro neutro? Não, tal, mas... acho que a gente ainda vai viver um ambiente restritivo, de juros só menos restritivo. Então a gente também acha que aqui no Brasil também o mercado de trabalho está dando alguns sinais de arrefecimento, salários se moderando um pouco. Então a gente é mais otimista, mais nessa questão de juros, tá? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.